Olá galera, bem, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Esse canal nós estudamos, lemos os livros do Punheteu, lemos os livros do Giralderi, da Marilena Chaui, do Vladimir Safatli, de vários E da intelectuais da esquerda esquerda. brasileira em geral. Sim, da esquerda, da grande esquerda. A gente leu o livro do Lula, né? Então nós estamos estudando sobre a situação atual do Brasil em que a extrema-direita está tentando nos destruir. E a gente vai fazer vários vídeos sobre isso, né? A E o primeiro... extrema-direita está querendo destruir os direitos sociais dos pobres. Sim, eles querem destruir os pobres, querem matar os negros, querem homofobicar os gays, eles querem fazer o aparelho... Querem estuprar as mulheres e querem escravizar as crianças. Sim, eles querem fazer todo mundo, as crianças morrerem de fome na África por causa do capitalismo deles. Eles querem criar monopólios empresariais gigantes que vão controlar todo mundo, né? E isso a gente vai denunciar aqui com documentos, com provas, Argumentos. né? Então, com argumentos, com artigos, a gente vai denunciar tudo isso. Sim, nós vamos fazer uma série, né? Com várias etapas, né? Sobre os planos deles. Primeiro a gente vai começar sobre como eles se organizam, né? Que é o Foro de Washington, né? O Foro de Washington DC. Então, o Foro de Washington ele foi fundado pelo Ronald Reagan em 1989. Sim, foi pelo Reagan e pelo Pinochet, né? O discurso foi em 87. Se eu não estou enganado. Se eu não estiver enganado. O Reagan e o Pinochet, né? Eles fundaram o Foro de Washington. Que tinha o objetivo de fazer o seguinte: implantar uma ditadura nazi-capitalista global. Exatamente. E com a ajuda de alguns líderes da direita judaica também. O Netanyahu, ele é o atual presidente Por exemplo, ele era um terrorista que participava das atividades desse grupo. Sim, o Netanyahu, aliás, ele é o presidente do Foro de Washington atualmente, né? Aí o Foro de Washington, originalmente, ele só queria no continente americano, né? Por isso que entrou o Pinochet e o Reagan de cara, né? Só que aí depois, né, do FHC, daquele cara lá do Peru, aquele japonês... São os caras da extrema-direita brasileira? Não, eu esqueci o nome daquele cara... Não, aquele neoliberal que estava governando o Peru. Eu esqueci, naquela época um japonês, não sei, presidente japonês. Então, tinha esse também. Tinha o governo neoliberal na Argentina, tinha o governo neoliberal do Álvaro Uribe na Colômbia, ou seja, tinha o governo do Pinochet, né? E Fujimori. Sim, tinha os governos neoliberais, né? E o governo neoliberal do Bush filho, né? Que foi do Bush pai, que foi o sucessor do Reagan, né? Então toda a América estava dominada pelo neoliberalismo, é por isso que a América Latina é um continente... O neoliberalismo é o seguinte: neoliberalismo, na verdade, é uma expressão que junta duas coisas que tem muito a ver, que é o nazismo e o capitalismo. Sim. Os dois têm a mesma fundação, né? Sim. A mesma ideologia. Sim. Né? A mesma ideologia de matar os pobres, matar os negros, as crianças, as mulheres, escravizar as pessoas, oprimir as pessoas, tirar a liberdade das pessoas. E como todo mundo sabe, né? O comunismo, ele sempre preservou a liberdade das pessoas, né? Exatamente. O comunismo é liberdade, entendeu? Exatamente. Não tem como ter liberdade sem comunismo e não tem como ter comunismo sem liberdade. Exatamente. Exatamente, sim. Então vamos continuar explicando o que é o Foro de Washington, né? Então quando esses governos neoliberais já estavam... Porque quando conseguiram derrubar as ditaduras assassinas da América Latina, por exemplo, do Castelo Branco no Brasil, o Pinochet no Chile... Branco, por exemplo, que assassinou milhares de pessoas, foi um genocídio no Brasil. Toda a população brasileira morreu, só sobrou a Dilma, o Brizola e o Lula e os militares. Todo o resto da população morreu. Eles sobreviveram porque eles estavam no poder, né? Exatamente. De resto, morreram bilhões de pessoas. Então, naquela época tinham várias ditaduras que estavam pela América Latina, tinha essa do Castelo Branco. Mas na época o Brasil tinha 200 bilhões de habitantes e todos morreram com os militares. Os militares mataram todo mundo. Exatamente, eles torturaram, queimaram, comiam criancinhas, literalmente, igual canibalismo. Eles estupravam as criancinhas, depois comiam elas literalmente, isso que os militares faziam. Exatamente. Então, essas ditaduras, o Castelo Branco aqui no Brasil, o Pinochet no Chile, o Jorge Videla na Argentina, né? Essas ditaduras de extrema direita
Quando elas conseguiram ser derrubadas, o Foro de Washington, né, ele precisava dessas ditaduras, então ele começou a mandar os governos neoliberais. Aí veio o Collor, veio esse do Peru aí que a gente tinha falado, veio o Sebastián Piñera no Chile, veio o Uribe na Venezuela, né? Na Venezuela não, na Colômbia. Aí, sim, esses governos neoliberais, eles querem restaurar as ditaduras assassinas da América Latina. Só que como na América Latina surgiu um movimento contrário, democrático de esquerda, que é o Foro de São Paulo, né, que é um movimento inocente que só quer retomar a América Latina desses fascistas, né? Então eles precisaram... Exatamente, é um movimento pela liberdade dos povos latino-americanos em relação o Foro de... ao imperialismo yankee. Sim. Imperialismo nazi-capitalista yankee. Quando o Hugo Chávez foi eleito na Venezuela, o Foro de Washington não sabia mais o que ele ia fazer. Democraticamente, ele foi eleito democraticamente, sem fraude. Sem fraude. Exatamente. Na verdade, a direita que usou fraude, só que como o Hugo Chávez... Assim como o nosso amado Fidel Castro também foi eleito democraticamente em Cuba, né? Então, vou continuar explicando. Sim. O democrático, na verdade, a direita da Venezuela usou o do Leopoldo Lopes e do esqueci o nome do outro cara lá. Então, eles tentaram derrubar a ditadura do Hugo Chávez. A democracia do Hugo Chávez, né? Eles tentaram fazer fraudes para o Hugo Chávez não ganhar, foram com o dinheiro do Foro de Washington, o dinheiro do Bush, que era o presidente na época dos Estados Unidos, o Bush filho, né? Até do Reagan, o Reagan apoiou, a Thatcher apoiou, o Helmut Kohl apoiou, todas as ditaduras de direita da época, até da Europa, apoiaram ele. Financiando, inclusive, né? Financiando. Aliás, eles pagavam. A Thatcher mesmo deu milhões para organizações terroristas de extrema direita na América Latina. Como, por exemplo, os caras da Movimento Brasil Livre, né? Claro, não, eles estão sendo financiados pelo Netanyahu e pelo FHC. Exatamente. Explodindo carro na rua. Querendo implantar uma ditadura capitalista liderada pelo Kim. Kim, exatamente, que o Kim, ele é o atual, o Kim e o Bolsonaro, né? O Kim vai ser como se fosse o ditador, vai como se fosse... O Kim vai ser o Rudolf Hess e o Bolsonaro vai ser o Hitler. O Kim, na verdade, é a reencarnação do Tojo e o Bolsonaro é a reencarnação do Hitler. E o Olavo de Carvalho... Exatamente. E o Aécio é a reencarnação do Mussolini. É o Mussolini. Exatamente. Essa é a reencarnação do Mussolini. Exatamente. Então, continuando, quando apareceu o Foro de São Paulo para tentar combater o Foro de Washington e deixar uma América Latina mais democrática, o Foro de Washington, não, nós temos que expandir, porque a gente vai perder na América Latina. Aí eles foram para a Europa, aí na Europa eles foram elegendo os partidos de direita, na França, na Alemanha, na Espanha, né, na Inglaterra. Você vê, a Thatcher, né, só entrou no poder com a ajuda deles. O David Cameron, que ganhou esse ano lá nas eleições da Inglaterra, né, ele só ganhou com a ajuda do Foro de Washington, com o dinheiro mandado pelo Netanyahu, né? Sim, exatamente. É o dinheiro que o Netanyahu está recebendo da extrema-direita americana, e o Netanyahu está dando esse dinheiro. A maioria está repassando esse dinheiro para o David Cameron ser eleito lá, né, através... Eu acho que foi através de fraude, né? Com certeza foi através de fraude. Foi fraudada a eleição, né? Hoje, a maioria dos líderes da União Europeia são de direita por causa do Foro de Washington. Olha como ele já está chegando. A Europa, que é o continente mais rico do mundo, né? Já está todo dominado por ele, você vê. A Europa, que é o continente mais rico, dominado pela extrema direita. Que você não permite, exatamente. Olha só, vou falar só os países que eu lembro agora, no qual o governo de direita ou de centro-direita governa na Europa. Vamos ver. Tem na Portugal, na Espanha, na Noruega, na Alemanha, no Reino Unido, né? Na Holanda, na Bélgica, enfim, são vários países dominados pela extrema direita que mataram bilhões de pessoas. Aliás, na África, na América, na Ásia, mataram bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Já sabiam que as mesmas pessoas... De fome, tomavam a comida deles, decapitavam eles, faziam atrocidades com os pobres índios americanos. Mas não só a Europa, porque... Não, a gente quer dominar o mundo inteiro.
Aí eles falaram, então a gente vai pro resto do mundo inteiro agora. Aí quando eles começaram a influenciar no mundo inteiro, aí veio o Netanyahu em Israel, veio o Tony Abbott lá na Austrália, que ele é homofóbico, racista, que não deixa imigrante nem viado entrar no país dele, né? A presidente lá da Coreia do Sul, o cara lá do Japão, aquele assassino da Indonésia que fuzilou aquele inocente. Nossa, fuzilou um inocente. O cara só tava vendendo o produto dele. E aquele neoliberal da Nova Zelândia que reduziu o Estado no meio da crise. Ele reduziu o Estado no meio da crise. Olha só que não tem nada pior que isso. Olha só o que o cara fez. O cara reduziu o Estado no meio de uma crise. Pode isso? Pode isso. Não pode. Não pode isso aí. Isso aí contradiz tudo que os nossos grandes economistas que a gente idolatra, como o Marx e o próprio Keynes também, eles dizem, não pode. O Piketty, aumentar o Estado. Sim. E você vê, olha como tá todo mundo morrendo de fome lá agora, né? Tá todo mundo morrendo de fome. Por causa do... Exatamente. Os lugares onde tá no regime de esquerda, por exemplo, estão prosperando muito. Como na Coreia do Norte. Na Venezuela. Aqui no Brasil também nós temos agora um regime proletário aqui, democraticamente eleito, uma ditadura do proletariado democrática aqui, né?